8h43, de volta com o nosso Chapecó Notícias, nesta sua edição de número 1. A temperatura está em 16 graus aqui em Chapecó. Edu Viel já se juntando à mesa nesse segundo bloco aqui de entrevista. Tudo bem, Edu? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia à senhora, ao senhor que nos dá a honra da audiência nesta segunda-feira e aos convidados e colegas aqui da emissora. Muito bem. Recebendo aqui o José Paulo Nogueira e o Adriel Nogueira. Tudo bem com vocês? Vocês que integram aí o Movimento Conservador de Chapecó, o G2C, como também podemos chamar, né? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. É uma satisfação muito grande nós poder estar aqui com vocês nessa manhã, nesse dia de sol ensolarado, né? Depois de muita chuva boa em Chapecó que nós precisávamos. E queremos aqui fazer uma saudação especial aqui aos nossos ouvintes. E também aqui saudando toda a equipe aqui da Chapecó FM 100.1 para que todos nós possamos ter aí uma boa recepção nesse momento aí e agradecer a oportunidade também de nós poder estar aqui falando em nome do Movimento Conservador de Chapecó. Estou aí. Tudo bem, André? Bom dia a todos, Fábio, Edu, nosso técnico aí, os demais integrantes aí na sala. Para nós é um prazer e agradecemos a todos vocês pelo espaço necessário, um momento que estamos passando, nós estabelecemos algumas pautas, discussões aí sadias, né, que venham a contribuir para o entendimento do povo aí, da população, para aprender a conseguirmos nos posicionar da maneira correta diante de desafios aí que se levantam. E a gente pode citar aqui também o movimento que é o Cristãos pela Liberdade, que não sei se vocês dois são fundadores também do movimento. Sim, ou não. São? Somos. Uhum. Mas enfim, são pautas que coincidem Isso. também, né? Esse movimento ele surgiu quando? Só para a gente ter uma ideia assim, e saber também em relação a essas pautas aí que são levadas para o debate da sociedade. O movimento conservador, na verdade, Fábio, ele surgiu de uma necessidade, né? É a necessidade. Nós vemos que sempre que os nossos direitos fundamentais, nossos direitos civis são ameaçados, né, nós sempre surgem pessoas que se propõem a levantar uma voz, a levantar um posicionamento contra os abusos que, porventura, possam ser cometidos contra as nossas liberdades. E o movimento conservador de Chapecó, ele vem nesse mesmo caminho, onde surge com a necessidade de alguém se levantar, alguém fazer alguma coisa. E nós vemos que a sociedade hoje, ela está muito polarizada. E o conservador, ele tem uma característica, não estamos aqui sendo exclusivistas no pensamento, mas ele tem uma característica, nós não temos aquele tempo de ficar militando, nós não somos militantes, não temos tempo. Somos todos empreendedores, todos temos o nosso trabalho, as nossas empresas, enfim, somos pessoas ocupadas o dia todo, não temos o tempo de estar na rua militando. Por isso, nós sempre saímos atrás dos acontecimentos. E o que motivou a criação desse movimento, não só em Chapecó, mas no estado de Santa Catarina e no Brasil, é exatamente essa necessidade de nós nos posicionarmos diante de algumas atitudes e, vamos dizer assim, do emparelhamento não só da máquina estatal, mas também da cultura da nossa nação, em virtude de uma ideologia que está sendo imposta aí para a população, que vem de encontro aos interesses da família, do povo conservador, do cidadão conservador do nosso país. Por isso a necessidade de organização de pessoas que pensam, que andam, que vivem da mesma forma, mantendo aquilo que é importante, que são os pilares da nossa sociedade, os pilares da nossa civilização ocidental, né, que nós vemos que estão sendo corroídos, estão sendo diluídos, né, por dentro, por influência de algumas ideologias que têm sido impostas na nossa sociedade. Edu. Então, nós observando e lendo alguma coisa de forma bastante sucinta do movimento e também em relação aos princípios cristãos de liberdade, ambas as ações de vocês, elas têm como base princípios cristãos, né? É isso? E olhando por esse aspecto, temos, vamos assim dizer, uma outra corrente, que é a tal da teologia da libertação, que é aquela que prega, tira do teu para dar para o outro, ou, né, vamos dividir o negócio.
O senhor mencionou que todo mundo é empreendedor, a maioria das pessoas que participam, enfim, Aliás, né, para registrar defendem aqui, a prosperidade. o Sim. Paulo é policial militar, Sim, né? da E reserva. o Adriel, pastor, né? Isso. Então, são duas vertentes que se diferem, né? Só que cada uma quer chegar no seu objetivo de forma que uma avilta a propriedade, vamos assim dizer, ou pelo menos te induz a isso, e a outra prega a prosperidade. Eu faço essa comparação bastante simplista, mas para que quem nos acompanha compreenda um pouco de que ser conservador não tem nada de errado, não. Tem gente que às vezes comenta, mas isso é princípio conservador, e qual é o problema? Essa pergunta pergunto para vocês, qual é o problema de ser conservador? Hoje as pessoas olham para o movimento ou para essas pessoas que saem às ruas, às vezes, como bem disseste, para pós-acontecimento, porque não militam para preparar o movimento, né? Como é que vocês são recebidos? As pessoas estão compreendendo que esse é um princípio de liberdade? Edu, a tua colocação é muito apropriada para nós entendermos com mais profundidade as raízes que nos levam à organização desse movimento. Nós sabemos que toda sociedade, dificilmente uma sociedade forte, uma civilização forte, ela consegue ser tomada pelas armas. Dificilmente. Geralmente, já foi tentado e comprovado isso. Vamos tomar como exemplo, só para nós fundamentar o nosso pensamento, o Império Romano. O Império Romano ele não conseguiu ser conquistado pela força da espada. Então, o que aconteceu? As suas raízes, os pilares que fundamentavam o Estado romano, começaram a ser corroídos internamente. Os valores morais, os valores culturais, aquelas colunas que sustentavam esse império milenar começaram a ser corroídas por dentro. E a instituição, ela não foi conquistada, ela foi implodida. O Império Romano foi implodido. E o que acontece hoje na civilização ocidental é a mesma coisa. Com muita propriedade, você falou aqui da teologia da libertação. O padre Leonardo, quando criou esse pensamento... É ex agora, né? Ex. Nada mais ele fez do que assimilar e implantar um pensamento, uma ideologia que está sendo há muito tempo implantado na nossa sociedade. É como nós falamos antes, eu falei anteriormente aqui, enquanto nós estamos trabalhando, porque nós queremos produzir riquezas, aqueles que visam o poder estão trabalhando também, mas o trabalho deles é diferente, o trabalho deles é ideológico. E o que nós vemos hoje é uma sociedade, falando de Brasil, que está sofrendo o mesmo processo de corrosão interna dos seus valores, das suas colunas, dessas estruturas que sustentam a sua existência, que está sendo corroída por dentro. São os valores que fizeram do Ocidente, não só do Brasil, mas de toda a civilização ocidental, o que ela foi, não o que ela é hoje. Então nós vemos, em princípios, sendo corroídos e ideologias sorrateiramente sendo implantadas, sem as pessoas perceber. E o que nós vemos hoje é essa ideologia sendo implantada em todos os setores da sociedade. Na política, a nossa política está impregnada de valores que não primam por essas estruturas morais, essas estruturas que nós temos. E quando olhamos para a igreja, que foi muito bem colocado por ti aqui, quando olhamos para a igreja da mesma forma. Nós separamos muito claramente o conceito de cristão e o conceito de religioso. Tá? A religião, como um todo, ela está impregnada por valores que não estão de acordo com valores cristãos. Vamos tomar um exemplo muito claro. O cristão, em todas as suas vertentes, quer seja ele católico ou protestante, evangélico, qualquer vertente que seja, ele tem como fundamento da sua fé o livro sagrado de todos os cristãos, que é a Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela traz uma palavra para a prosperidade. E a palavra para a prosperidade, segundo as Escrituras, é o trabalho. É o trabalho. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Esse é o princípio para a prosperidade bíblica.
cristã. Em virtude dessa impregnação de valores, ou vou ser claro que valores comunistas, valores socialistas dentro do cristianismo, perverteu-se isso. Criou-se uma cultura de que não é só o trabalho, não, que o ser humano ele é explorado por quem trabalha. Quem não trabalha é explorado por quem trabalha. Se fosse olhar por isso, desculpe, só para fazer uma atravessada aqui. Claro. Então, o governo é o que mais nos explora, porque o imposto de renda sobre o teu trabalho não deveria ser pago, porque Exatamente. É o teu trabalho. Exatamente. Então, não está tendo renda, aquilo é teu trabalho. Sim, por isso que eu falo, Edu, que esses valores e essa ideologia, ela está impregnada no meio político, no pensamento político. E as igrejas elas contribuem muito para a proliferação desse pensamento comunista hoje na sociedade. E o nosso grande problema, o nosso grande inimigo a ser vencido, claramente, hoje, é o comunismo. O comunismo está impregnado. Quais igrejas? Todas, sem exceção. Todas elas. Todos os ramos das igrejas estão contaminados pelo pensamento marxista. Todas elas. Quando, por exemplo... Gramsci, né? Gramscista, mais ainda. Agora, quando nós pensamos, por exemplo, Edu, só para nós entendermos aqui, quando um fiel, ele pensa que ele tem que ser apoiado pelo Estado, que o Estado ou alguém tem que lhe ajudar, isso é um pensamento comunista. Assistencialismo, os programas sociais das igrejas. O programa social das igrejas tem que ser incentivo ao emprego, preparação para o mercado de trabalho. Quando uma igreja ela se prepara para atender às necessidades daquele que não trabalha, isso é um pensamento comunista. Então o comunismo ele está impregnado no seio da igreja. E as pessoas acham que isso é bíblico. Então aquilo que Leonardo Boff defendia, que fé e política andam juntos, isso efetivamente... acontece hoje. Claro, sem dúvida nenhuma. Foi na década de 70, 80, né? É impossível, Edu, é impossível você dissociar a fé da política. O problema é que as pessoas confundem a política como arte e com a política partidária. Esse que é o problema. O grande X da questão... político todos somos, né? Todos Sem somos. A política não o fato de eu estar aqui hoje é uma decisão política. Aí partido político, aí é outra aquela situação. Coisa de 5 bilhões para fundo partidário. Exatamente. E o que as pessoas não conseguem fazer essa diferenciação entre a política partidária e a política arte, a política da vida. Em relação à política e religião, tem um outro aspecto também, uma participação aqui da nossa audiência, o Pedro, né? Pedro Fidelis. Diga aí, Pedro, bom dia. Bom dia a todo o pessoal aí da Rádio Chapecó. Sou pastor aposentado e partindo do princípio que nós somos um país laico, aí já deveria começar a encerrar o assunto, porque se eu quero ter liberdade para levar em frente a minha instituição que eu pertenço, eu tenho que respeitar a crença do outro, né? Então, eu não sei por que esse negócio aí, essas coisas aí, porque para eles, por acaso, laicidade não é uma causa pétrea. Se for causa pétrea, daí a discussão começa a se encerrar aí, não é mesmo? Obrigado, Pedro. E aí, quem pode falar? Se os senhores me permitem, eu tomo a palavra. Uhum. É Pedro Fidelis, isso? Isso. Vereador, né? Bom, toda... Vereador? Não, é? É pastor aposentado. Ele falou pastor aposentado. Eu sei que ele mora lá no Borma, não na região sul. Aí, Pedro. Bom, toda veiculação de uma ideia, como o Pedro bem falou, ela parte de princípios. Você constitui princípios e você fundamenta pressupostos teóricos para construir uma ideia. Infelizmente, Pedro, com todo respeito à sua ideia, mas questiona o seu pressuposto teórico que fundamenta a sua ideia. O senhor parte da ideia de um princípio laico, né? Acho que esse pressuposto teórico da laicidade, com todo respeito ao senhor, mas se estudarmos as histórias das constituições do nosso país, que foram inúmeras constituições, nós veremos que nós possuímos uma influência muito grande do direito americano na fundamentação da nossa estrutura de Estado. A laicidade, sem dúvida, como o senhor bem falou, apesar de não ser uma cláusula pétrea, né, porque uma cláusula pétrea é um outro instituto dentro do direito constitucional,
as cláusulas pétreas incidem em outra questão. A laicidade do Estado ela está além de ser uma cláusula pétrea, ela é um fundamento institucional do Estado brasileiro, né? Não uma cláusula pétrea da Constituição. Agora, e falamos isso justamente por quê? Porque o princípio da laicidade do Estado ela é oriunda do direito americano. E para nós podermos falar sobre a laicidade do Estado no direito brasileiro, é necessário que você entenda como isso foi gerado dentro do direito americano. Ao contrário do que se fala no Brasil, né, infelizmente no Brasil se acha que laicidade é, como foi falado aqui na mesa, é não dar o direito daqueles que julgam ter uma fé falarem sobre como essa fé deve incidir no mundo da política, né, da politique. Né? Infelizmente existe esse pensamento, né? E assim se suprime muitas vozes. Até eu tive a oportunidade na universidade de realizar alguns estudos com alguns ali sobre a atuação de bancada evangélica e organização. Nós possuímos uma democracia representativa, onde cada partição da sociedade tem o direito de ter os seus representantes. Por que a igreja não pode ter os seus representantes? Por que os espíritas não podem ter os seus representantes? Por que os times de futebol não podem ter os seus representantes para representar os seus interesses nas câmaras? Né? Isso é democracia. Isso é democracia? Ou vamos mudar, então? Vamos mudar o modelo representativo de democracia que nós temos. Então, como eu falei, acho que o pressuposto teórico do pensamento do nosso amigo Pedro já vejo um pouco confuso na questão da laicidade, porque a laicidade, quando começou nos Estados Unidos, ela começou porque nós tínhamos um país protestante, massivamente protestante nos Estados Unidos. E em virtude das várias vertentes protestantes que começaram a se desenhar lá nos Estados Unidos, e em virtude de essas várias vertentes protestantes estarem ocupando lugares no Congresso, estarem ocupando lugar lá no Senado, estarem ocupando lugar na Câmara Legislativa, certas discussões que às vezes incidiam sobre a vida pública, mas que eram de matéria doutrinária, começaram a fazer parte de pautas na Câmara Legislativa, no Senado. E aí, os americanos muito bem se reuniram e disseram assim: é o seguinte, pera lá, se os adventistas não querem comer carne de porco, decidam isso lá. Se os mormons querem fazer do jeito deles, façam isso lá. Se os Amish querem fazer de outro jeito, façam isso lá. Mas é o seguinte, aqui é para nós decidirmos os rumos do Estado, construirmos leis e fundamentarmos, nortearmos princípios da administração pública que vai determinar o bem comum dentro da vivência do povo. E isso nós vamos chamar de laicidade. Então, eu acho que infelizmente o pensamento do nosso amigo Pedro segue o pensamento da maior parte de brasileiros, né, que desconhecem o fundamento do princípio da laicidade, que é esse. Então, infelizmente, Pedro e todos aqui que compõem a mesa, a laicidade ela não representa a não participação e a supressão da voz da classe religiosa dentro da política ou qualquer outra esfera de atuação da sociedade. Eu preciso fazer uma pausa, 9:02, já voltamos com a sequência aqui da nossa conversa com o José Paulo, com o Adriel, com o Edu Viel aqui da mesa também. A gente está falando aqui com o Movimento Conservador de Chapecó e a gente já dá sequência a essa nossa conversa, nosso bate-papo. 9:02, não perca a hora. Segunda dose, daí entrega aquela... Vamos com o Matheus ou vamos depois com o Matheus? Tá bom, então... Vamos organizar aqui a nossa bagunça, né, o Vomir? 9:02, agora sim. A opinião, o bate-papo e a entrevista. Ouça e participe. 100.1. Com o Prefic 2021, suas dívidas municipais podem ser pagas à vista ou em até 3 vezes com 100% de desconto nos juros e multas. Ou parcele em 6 vezes com 80% de desconto ou em até 24 vezes com até 50% de desconto nos juros e multas. Você fica em dia com Chapecó e as obras acontecem. Vem aí a nova UPA na EFAP para atender mais de 75 mil pessoas. Prefeitura de Chapecó. O pequeno produtor semeia na terra os seus sonhos, de alimentar sua família, de servir sua comunidade, de crescer no campo. E a Caixa ajuda a financiar esses sonhos por meio do Crédito Custeio Pronaf para investir na agricultura ou pecuária. Pequeno produtor, fale com o gerente.
Vamos juntos fortalecer você e a sua produção. A força do agro agora é Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Os seus traços revelam a sua essência, a sua beleza e a sua raridade, como um diamante. A Diamond chega em Chapecó para lapidar o seu sorriso e a sua face, pois sorrisos e diamantes são para sempre. Siga o Instagram, @Diamond Chapecó. É a Anaída do bairro São Lucas, loteamento Vento Minuano. Tenha um bom dia. Obrigado. Fique ligado, porque vem aí uma boa notícia. Escute só. Nesta quarta-feira, dia 20 às 19 horas, no Centro de Eventos, a Prefeitura de Chapecó vai realizar o lançamento de obras importantes para o desenvolvimento de nossa cidade. E você é o nosso convidado. Venha e traga a sua família para conhecer em primeira mão as próximas ações da Prefeitura. Um verdadeiro salto de crescimento em Chapecó. São novos parques, novas escolas, creches e postos de saúde. Tem a nova biblioteca e o skate park. Além de ruas e avenidas asfaltadas. São mais de 70 obras, fazendo hoje o futuro de Chapecó. Venha participar do evento de 300 dias do Governo Municipal. Prefeitura de Chapecó. Grandes obras para uma grande cidade. Porque aqui tem trabalho, aqui tem Prefeitura. E aí, já tem o resultado? Adivinha? Não acredito que vou ser pai! Sim, Maxi, você vai ter um irmãozinho. Ou uma irmãzinha. Ainda bem que a distribuição de resultados da cooperativa veio em boa hora. Eu sabia que investir no Cicobi Maxi Crédito era uma ótima ideia. Eu invisto no futuro, claro, mas não só no meu. E você? Cicobi Maxi Crédito. Invista no que te faz bem. Já teve Covid ou já está vacinado? Teste se você criou anticorpos contra o coronavírus. A Farmácia São Lucas já tem um novo teste rápido pós-vacina. Agende o seu horário pelo WhatsApp 999613000 e descubra se você está protegido. São Lucas, mais que farmácia. A Unimed Chapecó está contratando para as vagas auxiliar de nutrição, auxiliar de higiene e auxiliar de lavanderia. Apenas para estas vagas, o cadastro do currículo pode ser feito através do nosso site, aba Trabalhe Conosco, ou presencialmente na Unimed Chapecó, nos dias 25, 26 e 27 de outubro, das 7h45 às 11h30. Levar documentos pessoais, cadeira de trabalho física ou digital e apresentar um e-mail. Unimed Chapecó, cuidar de você. Esse é o plano. A sua participação e seu pedido musical. De segunda a sexta-feira, no tradicional programa Sertão em Festa. Uma festa no seu rádio. Chapecó é 100.1. 9:06, estamos de volta aqui na programação da Rádio Chapecó. Na Audiomix você tem uma condição incrível. Você pode testar o aparelho auditivo por até 7 dias de graça, sem compromisso, e se você gostar, as condições de pagamento serão as melhores da cidade. Marque agora mesmo uma consulta grátis com total segurança na loja da Audiomix, ou se você preferir, a equipe da Audiomix atende você em casa. Agende sua consulta no 3050 1108 ou no WhatsApp 99991 0494. Aproveite os melhores, Fábio, sons da vida com a equipe da Audiomix Chapecó. 9h08 de volta com o nosso Chapecó Notícias, primeira edição, e recebendo aqui hoje o José Paulo Nogueira e também o Adriel Nogueira. A gente está falando aqui sobre o movimento conservador de Chapecó, a gente falou também sobre Cristãos pela Liberdade, né? E tem um questionamento aqui da nossa audiência pelo 2049-1212.
Bom dia, deixa eu só ver aqui o nome do nosso ouvinte, que é o Richard. Bom dia, quando eu penso sobre liberdade, é uma questão bem filosófica. Esse movimento Cristãos pela Liberdade defende a liberdade em que sentido? É o Richard que pergunta aqui pelo nosso WhatsApp 2049-1212. Fábio, se o senhor me permite, né? Até respondendo a primeira pergunta do senhor, como é que se deu também, foi falado sobre o G2C aqui de Chapecó, mas também paralelo a isso nós temos um movimento chamado Cristãos pela Liberdade. E esse movimento, ele nasceu no começo desse ano, e o estopim dele, vamos dizer assim, foram não só mas a enxurrada de atos normativos, né, no último ano, decretos, portarias, que regulamentaram ali, em virtude de tudo que estava acontecendo no nosso estado, a questão do Covid e tudo mais, regulamentaram a atuação e funcionamento das igrejas. Nós vimos ali as nossas liberdades religiosas sendo cerceadas, né? Ao ponto de que, por exemplo, no nosso estado, uma portaria chamada Portaria número 254, editada por um secretário de saúde, que 2 semanas após a edição dessa portaria foi exonerado do seu cargo por fraude licitatória. Ou seja, o que esse rapaz fez? Ele naquela portaria... Está em vigor ainda? Está em vigor ainda, no nosso estado. Esse cara teve a ousadia, ele teve a ousadia de dizer como é que um padre deveria servir a comunhão na igreja. Dizendo como é que deveria ser servido por prevenção à Covid, como é que deveria ser a comunhão na igreja católica, como é que um pastor deveria servir a Santa Ceia, quem um pastor poderia ou não aceitar dentro da sua igreja. Por exemplo, pessoas com mais de 60 anos não poderiam entrar na igreja, pessoas com comorbidade não poderiam entrar na igreja, tá? E está valendo ainda, só que ninguém cumpre. Aí a cláusula pétrea da liberdade. Estão induzindo padres, pastores a cometerem um crime, que é o cerceamento do exercício da fé das pessoas. A cláusula pétrea está sendo aí nós vemos um descumprimento de preceito fundamental, né? Um descumprimento de preceito fundamental. Até deveria ser levado uma DPF no Supremo Tribunal Federal. Então, Fábio, de um modo sucinto, nós começamos o nosso movimento Cristãos pela Liberdade defendendo essas pautas, que eram os abusos que estavam sendo feitos em face ao povo cristão no modo geral. Agora, temos ampliado e temos achado pessoas que têm pensado conosco de um modo geral e visto que a defesa do cerceamento das liberdades no modo geral é algo a ser visto. Foi falado aqui das igrejas, daquele primeiro momento, e a Tainá coloca outra questão aqui. Poderiam falar sobre o passaporte obrigatório de vacinação? Quem se cala diante de um absurdo deste já não pode mais dizer que é livre. Obrigação de um fármaco experimental para quem não está doente. Enfim. Tainá, ela fala aí da vacinação, que não estão tratando assim de passaporte, mas estão exigindo, né, para entrar no estádio tem que ter o esquema vacinal completo ou então um exame. Para provar que você não está, né, com a Covid. E em alguns outros locais tem uma regra do Estado que também a Vigilância Sanitária aqui de Chapecó divulgou na semana passada em relação à exigência de apresentação dessa documentação para participar de alguns eventos. Qual é o pensamento de vocês em relação a isso? Uma questão que levanta aqui a Tainá. Fábio, eu vou passar para o José Paulo aqui, só quero, antes dele falar, dizer que no estado de Pernambuco, 2 semanas atrás, saiu um decreto do governador após cercear inúmeros locais, inúmeros estabelecimentos. Nós vimos ele também estendendo, e aí urge, né, o nosso grito com o nosso movimento Cristãos pela Liberdade, em que, através de um decreto, o governador de lá proibiu as pessoas de irem às igrejas católica, espírita, qualquer lugar onde há juntamento de povo, no exercício da fé, sem apresentação de passaporte de vacinação. Esse decreto está valendo, está vigente no estado de Pernambuco e ninguém está fazendo nada. Pois é, eu quero fazer uma participação aqui, Fábio. Antes de entrar no assunto de liberdade, que é a pergunta e também do passaporte vacinal, eu quero fazer só uma pequena colocação aqui para o nosso irmão Pedro Fidelis, que participou há pouco aqui. Tu sabe que ele complementou, até já pode colocar agora o que ele mandou aqui. Bom, então vou assinar meus deputados, que eu ajudei a eleger, deputados de direita, diz ele. Não temos por que existir, como é que é aqui,
na teima, afinal também sou de direita, mas só não sou radical, diz aqui o Pedro Fidelis. Mas enfim, aproveitando mesmo, aí. Tem que chamar os deputados, é isso aí. Mas só respondendo ao Pedro Fidelis, Pedro, na verdade, Pedro, o que aconteceu o que está acontecendo hoje não tem nada a ver com o Estado laico. O Estado, da maneira como está se comportando, ele está se identificando como um Estado autoritário e religioso. Porque a partir do momento em que o Estado interfere na liturgia de uma igreja, dizendo ao padre como ele deve ministrar a comunhão na sua igreja, e isso me assusta aqui, Edu, Fábio, Volmir, me assusta o fato de que todas as lideranças eclesiásticas ligadas ao catolicismo simplesmente assimilaram isso como um fato normal, como um ato normal. Uma interferência direta do Estado na liturgia da Igreja Católica, quando diz ao sacerdote católico romano como ele deve ministrar a comunhão na sua igreja. E isso é tido como um ato normal, como algo que deve acontecer mesmo. Isso é interferência direta, ou seja, o Estado deixou o laicismo de lado e passou a ser um Estado religioso. A mesma coisa, Pedro, acontece nas igrejas evangélicas, como aqui muito bem falado pelo Adriel, quando uma autoridade do governo do Estado, ele de segundo escalão, ele simplesmente edita uma portaria dizendo também para os pastores como eles devem, além de regular a ação da Igreja Católica na sua liturgia, também diz como o pastor deve se comportar ao servir a Santa Ceia para os seus fiéis na sua igreja. Isso, Pedro, é uma interferência direta do Estado na liturgia da igreja. Então o Estado deixou de ser laico, deixou a laicidade. Então, nós temos que rever esse conceito. E aí o que nós temos que ver é o seguinte: se o Estado não é mais laico, se ele está regulando as igrejas, está falando aqui como deve ser feito, então ele deve assumir também o ônus que as igrejas têm, os aluguéis dos templos, o salário dos sacerdotes. Rever o rito. Rever o rito, tem que rever. Então, voltamos ao Império, onde a igreja era um órgão estatal. Então acabou a laicidade, meu irmão Pedro. Então temos que analisar dessa forma. E sobre a sua segunda colocação, eu acho que você faz muito bem mesmo. Te dou as boas-vindas aí ao grupo de conservadores, né, de direita, e também te incentivo a você buscar, sim, cobrar dos seus deputados, porque todos nós devemos fazer isso. E respondendo ao Richard sobre a questão da liberdade, eu quero também trazer a minha participação sobre isso. Em que sentido liberdade? Richard, a liberdade é um princípio do qual nós não podemos abrir mão em nenhuma circunstância, em nenhuma hipótese. A liberdade é o que nos mantém vivos. A partir do momento que você vive, mas você abre mão da tua liberdade, você não vive mais. Na verdade, tornou-se um escravo. O escravo não tem vida, a vida dele está na mão do seu senhor. E o que está acontecendo, qual é o conceito de liberdade? O conceito de liberdade é o grau de independência legítimo que qualquer cidadão, cada cidadão, ou um povo, ou uma nação, elege como valor supremo, como ideal. E a partir do momento que nós abrimos mão desse ideal de liberdade, de autodeterminação, nós deixamos de viver. A nossa vida está entregue na mão daquele que nos subjugou. Então, Richard, a liberdade é em todos os sentidos. Inclusive, entrando na questão da Tainá, na resposta, melhor dizendo, na pergunta que ela nos trouxe, quero ver se consigo trazer uma resposta sobre o passaporte vacinal. O que eu vejo aqui sobre o passaporte da vacina, que é uma coisa hoje que está assim, em todos os estados do nosso país, está sendo discutido, está sendo implantado. Aqui em Chapecó nós tivemos um exemplo, não sei se é conhecimento de vocês, semana passada, um ensaio já do passaporte, não por parte do Executivo, mas por parte do Legislativo Municipal. Mas o passaporte vacinal, Tainá, respondendo a sua pergunta, é algo que nós, se aceitarmos de livre, espontânea vontade, como algo normal, estaremos sim abrindo mão da nossa liberdade. O que é o passaporte? Quando nós voltamos para o século passado, nós vimos que a África do Sul sofreu um apartheid racial, onde tinha os locais para os negros e para os brancos, banheiros de negros, banheiros de brancos, restaurantes de negros, restaurantes de brancos. Nelson Mandela deu a sua vida em torno dessa luta pela igualdade racial.
pregando o que nós defendemos como cristãos, que todos somos iguais. Que a nossa Constituição também diz que todos somos iguais perante a lei. Todos somos iguais. Não existe distinção do que quer que seja. Igualdade. Martin Luther King foi um outro pastor também que ele encampou uma luta nos Estados Unidos pelos direitos civis. Entre eles, o direito à igualdade. E o que nós vemos hoje é um novo apartheid sendo implantado no nosso país. Não só no país, mas no mundo. É um fenômeno. Por isso que eu falo, Edu, que essa filosofia, essa ideologia maligna, nefasta, que tem sido implantado no mundo todo de forma muito sorrateira, tá? Através de uma revolução cultural silenciosa, começando pelas nossas universidades e indo até o jardim de infância, vindo desde lá. Isso tudo tem preparado uma geração. Essa geração que está aí está preparada para aceitar calmamente e de bom grado tudo que está sendo colocado. Então, veja bem, essa segregação, eu não chamo de passaporte, eu chamo de segregação, de apartheid. Vai gerar vai dividir a nossa sociedade em duas categorias. A categoria dos vacinados e dos não vacinados. Como é que nós podemos aceitar algo dessa forma? E eu faço uma pergunta aqui agora, Fábio, Edu e Volmir, para os líderes religiosos de Chapecó. Como é que os padres, os pastores, não vamos olhar para a iniciativa privada, para a indústria, para o comércio, mas vamos olhar para as instituições religiosas a quem eu dirijo a minha palavra agora. Como é que eles vão colocar nas suas igrejas, como é que o bispo de Chapecó vai colocar na paróquia diocesana aqui de Chapecó uma placa para os seus fiéis, falando o seguinte: todos são bem-vindos para participar da missa, exceto aqueles que não fizeram vacina. O que é isso? Essa autoridade religiosa está infringindo diretamente o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós como cristãos conhecemos, quando ele manda e nos desautoriza a fazer acepção de pessoas, a escolher por A ou B. A igreja é o último refúgio do desesperado. É aquele lugar onde a pessoa que procurou recurso em todos os lugares, ele não encontrou recurso, ele vai buscar na igreja um alívio para a sua alma, para o seu espírito. E ele precisa ser atendido independente da sua condição de saúde. Seja ele leproso, seja ele portador de qualquer vírus, de qualquer bactéria, de qualquer doença, esteja em estado terminal, não esteja, ali onde ele tem que encontrar o refúgio para a sua alma. E como é que esse líder religioso, ele vai pôr uma placa na frente da sua igreja dizendo: vocês não podem entrar aqui porque vocês não foram vacinados? Como é que isso vai ser feito? Como fica a consciência e como fica a credencial diante das Sagradas Escrituras para um líder agir dessa forma? Não pode. Então nós temos um pensamento a respeito, muito claro, a respeito da vacina, a respeito do passaporte vacinal. Da exigência do passaporte. Não somos contra a vacina, de forma alguma, mas sim contra a obrigatoriedade de qualquer coisa. A partir do momento que a nossa liberdade esteja em jogo, a nossa liberdade, nós somos contra. O cidadão precisa ter o direito de escolha, a liberdade de escolha. Nós entendemos que a exigência desse documento para acessar lugares públicos, lugares privados, é absolutamente inconstitucional. Ele viola o direito à liberdade de locomoção, que é um direito individual protegido por cláusulas pétreas da nossa Constituição. Além disso, existem pessoas que não podem tomar vacina. Pessoas, por exemplo, que são alérgicas, que têm comorbidades, que não podem tomar vacinas. Então nós estamos condenando essas pessoas a uma segregação, a um submundo, onde eles serão cidadãos de segunda classe, de segunda categoria, que não poderão acessar lugares públicos devido à sua comorbidade, à sua limitação. A legislação civil, o nosso Código Civil hoje, ela garante que ninguém pode ser constrangido ou submeter-se a tratamento médico que coloque a sua vida em risco. O nosso Código Civil prevê isso. Então, o que está acontecendo hoje... Até porque, pastor, aliás, a sua confissão religiosa é... Eu sou evangélico. Evangélico. Sim. Até porque, desculpa... Nós temos aqui o pastor, o Adriel, né? Perdão. Adriel, o pastor. Aí a minha pergunta é que, nessa mesma linha, até porque tem a inviolabilidade do prontuário.
Se o cidadão é a opção dele, isso vai ser, então, rasga-se aí o Código de Conduta Ética Médica também, então, por isso que aquela CPI fez aquele circo todo e aviltou profissionais da medicina. É esse tipo de absurdo, esse tipo de tentativa de segregação, mais um puxadinho, assim como em tantos concursos tem que ter vaga para A, para B, para C, assim como nos espaços tem que A para B, para C, ninguém mais é igual, nem todos já somos iguais. Aliás, teve um promotor de justiça que escreveu o livro aqui, o Eduardo Senzo Santos, Quando Éramos Iguais. De quando éramos iguais, algo assim. Né? Eu sei que o tempo está correndo, eu gostaria de fazer uma pergunta pro Adriel. À luz da Constituição e à luz do movimento que vocês levam adiante, como tem sido a receptividade da comunidade em relação a essa iniciativa de vocês de levantar essa bandeira do ser conservador? O pessoal tem compreendido isso? Tem tido uma identificação amistosa, ou eu faço essa pergunta porque eu fiz para alguém que veio aqui da esquerda, se está tendo algum tipo de animosidade em relação a isso? Edu, nós podemos dizer que a única oposição verdadeira que nós recebemos é de militância mesmo, né? Até agora foi isso, né? Acho que foram só... Nós fizemos esse movimento no dia 7 ali, e as únicas manifestações que nós tivemos, diga-se de passagem, criminosas, né? Nos acusaram de sermos nazistas, supremacistas e outras istas que tem por aí, né? Tudo menos o que nós somos, ou seja, é a velha tática, né? Xingue-os, acuse-os xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. Ou seja, né? Quando termina o argumento, parte exatamente. A agressão, né? Então, agora, a sociedade, de modo geral, tem sido extremamente... Estamos tendo uma boa relação e temos visto o nosso movimento ser solicitado, não só no Estado, mas no Brasil todo para expandi-lo. É um movimento pacífico? Pacífico, não tem como não ser. Nosso movimento é pautado sob um princípio constitucional da livre manifestação do pensamento e do exercício da liberdade com base na legalidade. Pergunto isso porque senão daqui a pouco todos seremos chamados pelo Alexandre de Moraes. Mas seria maravilhoso, como nós falamos ontem, temos um grupo de promotores aqui no nosso estado que estão formando um núcleo de resistência a respeito desses avanços aí, estão desenvolvendo grandes estudos, o Núcleo de Defesa das Liberdades e Garantia, eu não lembro, mas é um núcleo de promotores aqui, e um deles ontem estava conversando conosco que ele estava com medo, não com medo, mas um colega dele estava com medo de ser chamado lá na CPI. Estava medo de ser chamado na CPI. E ele falou para nós, e nós compartilhamos do mesmo pensamento. Pelas opiniões Quem dele. dera nós fôssemos chamados, iríamos fazer um quadro e colocar na parede, né? Seria uma coisa maravilhosa. Um negócio desse. Significa que tu tá no caminho certo. Quando um circo daquele, né, quer te chamar lá, significa que tu tá fazendo exatamente a coisa certa. Então, mas voltando à sua pergunta, sim, o nosso movimento é pacífico e está tendo uma ótima receptividade. Não só aqui no nosso estado, como no Brasil todo, né? Estamos expandindo aí as fronteiras aí e está crescendo muito, está sendo uma coisa muito legal e que vem em defesa da população e às vezes daqueles que, infelizmente, em virtude dessa grande massa, dessa coesão cultural que há de opressão de um pensamento de resistência mais conservador, como o senhor falou, muitas pessoas estão encontrando uma voz através desses movimentos que estão se levantando.